Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o Carnaval. Para tanto, nós estamos no período do Carnaval. Para tanto, nós vamos utilizar como texto base, mais uma vez, a obra do grande folclorista Melo Moraes Filho, historiador, Festas e Tradições Populares do Brasil. É importante falar sobre o Carnaval, sobretudo nesse momento que o Brasil vive, que é um momento de uma anomalia aberrante em todos os sentidos, onde tanto o politicamente correto, tanto da esquerda quanto da direita, resolveram colocar freios no Carnaval. Não é? Dizer o que pode ser falado, o que não pode ser falado, o que pode ser vestido, o que não pode ser vestido, quais são os tipos de fantasias que podem ou não ser usadas e vai por aí afora. Nós estamos diante de uma aberração, não é? Historicamente falando, a gente tem um calendário, digamos, os meses do ano, né? O ano oscila, ele tem tempos, datas comemorativas que oscilam entre o sagrado e o profano, né? O Carnaval é uma festa profana que antecede o período, é uma festa, portanto, de extroversão, não é? Que antecede um período de introversão, que é a Quaresma, a Páscoa. Ora, quando, portanto, a política avança sobre a cultura, porque é disso que nós estamos falando, o Carnaval é uma expressão cultural. Governo algum pode pautar a cultura. Esse é o ponto, né? Ou pode suprimir a manifestação cultural. Os governos vêm fazendo isso, evidentemente. No século XIX, a primeira vez que o governo avançou sobre a pauta cultural foi exatamente no período do Império, onde eles começaram a proibir as festas e as comemorações dos divinos que se davam nas ruas e nas praças livremente. Com o passar do tempo, sobre o argumento de conter as manifestações populares, que eram ordeiras, diga-se de passagem, eles foram dizendo que aquela população causava um tumulto, não é? E, portanto, foram impedindo as manifestações populares nas ruas e nas praças. Primeiro eles tiraram a população das ruas, que eram em forma de procissão, via de regra. Depois eles passaram a população para aquelas comemorações para as praças, e depois eles proibiram as comemorações nas próprias praças, né? E cada dia mais a gente vê as manifestações culturais ficarem cada vez mais restritas a um ambiente, né? Que vai aonde a política vai contaminando tudo. Ora, o Melo Moraes, eu vou ler o texto do Melo, o texto é muito interessante, evidentemente que a expressão e é o pensamento do Melo, necessariamente não concordo com as coisas, com tudo que ele coloca, mas creio que vale a pena, porque ele faz uma anotação muito interessante de como era o Carnaval no Brasil, não é? O Carnaval brasileiro é um herdeiro direto da tradição portuguesa do intrudo. Tá? Bem, e ao contrário do que se possa pensar, o Carnaval não é meramente um festejo ilógico, tá certo? O Carnaval implica o uso de máscaras e de disfarces. Sem isso, portanto, sem o uso de uma vestimenta, ele é uma festa de extroversão. Sem o uso dessa... Agora, essa extroversão tem uma característica. Você tem máscara e você tem uma vestimenta.
Nesse período inverte-se os papéis sociais. O rico vira pobre, o pobre fica rico, né? O ético vira um ladrão, o ladrão vira alguém bom e vai por aí afora. Então nós temos uma inversão dos papéis. O processo do mascaramento, portanto a ideia da máscara, filosoficamente falando, a máscara é especificamente aquilo que está relacionado à alma, né? A máscara vem a ser, filosoficamente falando, a ideia das personae da alma. Todos nós desempenhamos papéis dentro da sociedade e da cultura, né? Evidentemente que eu posso desempenhar o papel de filho, o papel de marido, o papel de empresário, o papel de pai, né? O papel de amante, o papel de carnavalesco, o papel de médico e vai por aí afora. Cada papel deste demanda da minha persona um tipo de representação. Então, a sociedade e a cultura, vistas como um palco, como um teatro, não no sentido de um embuste, não é que você está representando falsamente, no sentido da filosofia de que você não pode se identificar, fazer alguma coisa que em filosofia se chama identificação objetal. Quando você se identifica objetalmente com o papel, né, você mata o ser. Então, por trás do carnaval existe uma proposta, não só antropológica, mas sobretudo uma proposta filosófica, que é uma das coisas mais profundas que existem. O indivíduo pode gostar ou não de comemorar o carnaval. Entretanto, esse gosto ou desgosto não deveria, a priori, ser impeditivo para que se pudesse entender a proposta de estudo anímico por trás disto. Tá? Bem, dito isto, vamos passar aqui ao texto do Melo. Abre aspas. Não é de hoje a história das vezanias humanas. O carnaval, que é uma frenopatia, filia-se às mais altas civilizações, exibindo-se rudimentário entre os povos selvagens. Deixa eu explicar aqui. Vezania ou frenopatia, aqui, é tratado como uma mania ou uma doença mental, né? Evidentemente que esta é uma percepção do Melo, mas é preciso entender que ele não está dizendo que o carnaval é um período em que o indivíduo manifesta doença mental. Não é isso. O carnaval é um período de inversão, né? Então é preciso ter um conhecimento em relação a isso. Voltando. A senha dos querubins egípcios, das saturnais romanas, das bacanais gregas, da festa dos inocentes e dos loucos, de que falam as crônicas da Idade Média, é a mesma do Carnaval de Veneza, de Roma, de Paris, do Rio de Janeiro e das tribos amazônicas. Entre todos os povos encontram-se as mascaradas, desde o Indo, que, como pensava Volney, desfigurava o céu, o metamorfoseava, até os nossos tucunas, que tomavam máscaras de folha e de cascas de árvores, de terra e de cabeças de animais, para as frestas do buiante. São João Crisóstomo condenava os deboches e as mascaradas nas igrejas. E o Papa Inocêncio III as verberava por meio de uma decretal. 2 pontos. Dão-se algumas vezes nas igrejas espetáculos e divertimentos de teatro, e não somente introduzem nesses espetáculos e nesses divertimentos monstros mascarados, mas ainda em certas festas
os diáconos, os padres e os subdiáconos permitem-se liberdade de fazer toda a casta de loucuras e palhaçadas. Eu vos conjuro a exterminar este costume. Fecha aspas aqui. O carnaval implica o uso da máscara e dos disfarces. E a máscara era usada pelos trágicos gregos e romanos. Nas bacanais e nos espetáculos havia máscaras que exprimiam o ódio, a lubricidade, a sátira. Em França, desde o século XIV, diz o bibliófilo Jacó, as máscaras foram adotadas. Filipe o Belo tinha o carnaval como folguedo de sua predileção. Segundo o redator do Jornal de Paris, citado pelo romancista dos Novos Romances de Paris, uma singular mascarada teve lugar no reinado de Carlos VI, no Cemitério dos Inocentes. Em uma ação fantástica, chamada Dança Macabra, indivíduos de ambos os sexos, disfarçados em gente, em todas as condições, desfilavam ante a morte, que, impassível, lhe ouvia as queixas. Pediam-lhe a prolongação da vida, uns para realizarem projetos de ambição, outros para gozarem de sua nova fortuna, outros para alguma quimera. A morte, depois de chasquear em verso com os suplicantes, descarregava-lhes a foice. A mascarada da dança macabra esteve muito em voga na Alemanha e na Suíça. Henrique III dispensava calorosa animação a esse regozijo público. À semelhança dos validos do rei, os nobres e senhoras do tom mascaravam-se. Acrescenta o historiador Lestolli que aquele soberano gostava tanto de fantasiar-se, que deitava-se de máscara, interiormente untuosa e pintada. No Beppo, de Lord Byron, o poeta encarece o carnaval de Veneza. Goethe, no Fausto, não é menos entusiasta pelo carnaval de Roma. No tempo de Luís XVI, as cortesãs e as mulheres da moda tatuavam-se exageradamente e usavam de sinais pretos no rosto para fazerem-se mais lindas. Muitas havia que sobre a alvura da face assentavam estrelas e meias luas de tafetá, que concorriam para transformá-las. A Revolução acabou com as mascaradas em França, reaparecendo elas mais tarde nas ruas e teatros. Uma coincidência. O carnaval francês agonizava, quando nascia o carnaval brasileiro. O carnaval do Rio de Janeiro começou após a proibição do jogo do intrudo pelo desembargador Siqueira, único dos nossos chefes de polícia, de quem a tradição repete o nome com segurança e respeito. Américo Fluminense, o Carnaval no Rio, na revista Cosmos, número 2, em fevereiro de 1907, ano 4, fala o seguinte: fizeram então uma persistente campanha contra o intrudo. A polícia empregou energia, perseguindo os entusiastas desse divertimento. Os primeiros resultados dessa perseguição apareceram em 1854, cujo carnaval correu animadíssimo, vendo-se pelas ruazinhas cariocas carruagens com famílias fantasiadas, muitas máscaras avulsas e alguns montando cavalos ajaezados. 2 anos depois, em 1853-56, o chefe de polícia, Dr. Alexandre Joaquim de Siqueira, conseguia reprimir o intrudo. Max Fleiss, em História da Cidade do Rio de Janeiro, página 218, dá outra data, sendo que, a 28 de fevereiro de 1854, foi que pela primeira vez se aboliu o intrudo grosseiro do tempo colonial,
substituído por carreata carnavalesca com carros alegóricos e máscaras a cavalo e em carruagens. O Sr. Melo Barreto Filho amavelmente escreveu para mim a seguinte nota: foi realmente o chefe de polícia Alexandre Joaquim de Siqueira quem acabou com a selvagem prática do intrudo, que caracterizava os folguedos carnavalescos até o ano de 1852. Mas em 1853, por determinação daquela autoridade, o fiscal da freguesia da Candelária fez publicar em todos os jornais a seguinte portaria, que marca oficialmente o início da campanha vitoriosa. Abre aspas. Fica proibido o jogo do intrudo. Qualquer pessoa que jogar incorrerá na pena de 4 a 12 mil réis, e não tendo com que satisfazer, sofrerá de 2 a 8 dias de prisão. Sendo escravo, sofrerá 8 dias de cadeia, caso o seu senhor não o mande castigar no calabouço com 100 açoites, devendo uns e outros infratores serem conduzidos pelas rondas policiais à presença do juiz, para julgar à vista das partes ou testemunhas que presenciaram a infração. As laranjas de entrudo que forem encontradas pelas ruas ou estradas serão inutilizadas pelos encarregados das rondas fiscais. Aos fiscais com seus guardas fica pertencendo a execução desta pena. E para constar, faço público o cumprimento da citada portaria. Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1853. Mendes da Costa, fiscal da freguesia da Candelária. Fecha aspas. Mas foi em 1854 que o intrudo desapareceu definitivamente, cedendo lugar no ano seguinte aos préstitos com a organização da primeira sociedade denominada Congresso das Sumidades Carnavalescas, intensificando-se também, por essa ocasião, o comércio de artigos carnavalescos, sendo a principal casa a Casa do Eugênio, que ficava na Rua dos Latoeiros 87, hoje Gonçalves Dias, esquina da Rua do Rosário. Impedida pela polícia de praticar o intrudo, a população afluiu aos bailes públicos, entre os quais deixaram fama os do Teatro Provisório, os do Paraíso e principalmente os do Hotel Nicola, onde o custo de cada ceia era de 600 por pessoa, com direito a uma garrafa de Bordeaux ou de Lisboa e pão à vontade. O claro resumo dá bem uma ideia da atividade do desembargador Siqueira contra a sugestiva brutalidade do intrudo. Este, entretanto, exilado da corte, viveu otimamente até primeiros anos do século XX pelas províncias. Laranjinhas, farinha do reino, que é trigo, pós de sapato, dominavam nos banhos coletivos e brutos, nos 3 dias irresponsáveis e delirantes. Na cidade de São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, em 1886, toda a população se molhou ruidosamente no intrudo que ficou famoso. Nem o reverendo vigário, cônego Gregório Ferreira de Lustosa, escapou. Essa é uma nota de rodapé aqui no texto do Melo, não é? Continuando o texto. Muito antes, inauguraram-se os bailes mascarados, devidos os primeiros à iniciativa da cantora Delmastro, que para aqui viera com a companhia lírica de Madame Laprange. Eu vou abrir novamente um parêntese aqui. O primeiro baile mascarado no Rio de Janeiro foi realizado no Teatro São Januário, né, em 1846. Fecho aspas, fecho parênteses. Esses bailes tiveram lugar onde é hoje o Teatro da Fênix Dramática, que compreendia a grande chácara da Floresta. Sucederam-se a estes os do Ângelo, na chácara da Rua do Conde, na Cidade Nova, e os do Nicola, no Largo do Rocio. Ao crescente e inesperado favor do público, corresponderam os teatros de São Januário, Lírico Fluminense, São Pedro e Ginásio, que,
para o mesmo fim, abriram as suas portas, acompanhando-os o Clube Fluminense, que só admitiu os sócios, e o Paraíso, que aceitava a todos. Em que consistiu o nosso primitivo carnaval ao ar livre? É fácil de cogitar. Em pequenos grupos de máscaras errantes, um princês desgarrado e assim por diante. Em 1854, já alguns carros com máscaras apareceram e das janelas atiraram-lhe flores. O Jornal do Comércio, noticiando o fato, aconselhou que para o ano futuro se reunissem, o que daria mais relevo ao festejo. Até então a loucura descobria o prazer ao som de música escolhida. Inundava-se da luz dos lustres e candelabros, mitigava a sede provocada pelas danças ardentes nas taças de champanhe, e requintava de gozo naqueles abrigos resguardados e ideais, como as cismas voluptuosas dos crentes de Maomé. Era a noite que naquelas lupercais esplêndidas as mulheres coroavam-se de fascinações, que os moços de qualificação distintas dissipavam-se atraídos. No clube, especialmente, quanto à perdição, no langor morno da beleza aristocrática, no roçar de um corpo de neve, num cismar vago, ao terraço ou à janela, tendo por testemunhas o olhar pestanejante das estrelas e o céu profundo e escuro como as marés incertas do destino. Mas a luz do dia tivera inveja da luz dos candelabros. A voz do jornalista é o Fiat das sociedades. E a loucura, no seu despertar de sonâmbula, emboca as fantasias no meio das praças, com o seu séquito de 100 escravos e de milhares de cativos. Em janeiro de 1855, já as folhas diárias anunciavam que o carnaval seria magnífico. As famílias mais consideradas e a mocidade mais dinheirosa e ilustre associavam-se à empresa do dia. Jurisconsultos, médicos, jornalistas, militares, altos funcionários públicos, negociantes, fazendeiros, tudo quanto a sociedade fluminense possuía de seleto, absorvia-se numa só ideia, num só pensamento. No Largo do Rocio e em muitíssimas casas, as casas de vender e alugar, vestimentas multiplicavam-se. Nas casas particulares, viam-se o veludo e a seda, as espiguilhas e os bordados a ouro. Nos alfaiates, os costumes especiais. Nos ourives, adereços finíssimos. Decoravam-se suntuosamente os teatros. Nos cenários, subindo até as bambolinas, os espelhos cintilavam como vagas, descendo de fantásticas muralhas. Palmeiras à entrada de grutas, cascatas artificiais, flores e perfumes. Faziam supor que naqueles salões enormes se iriam asilar as fadas dos contos de 1001 noites. Cá fora, o comércio abria pesada bolsa ao artista mais hábil no enfeite das ruas, ao jardineiro mais zeloso no cultivo das palmeiras e arbustos de ornamentação, a quem mais deslumbrantes erguesse as arcarias iluminadas, ao pintor de mais imaginação e ao espírito no acabado dos escudos implantados de troféus, onde se liam epigramas e quadras xistosas. Nos coretos em profusão, pregavam-se bancos para a música e colocavam-se figuras que simbolizavam personagens e acontecimentos ridículos. Nos primitivos carnavais, a influência era tamanha que pode dizer-se que 1/3 da população mascarava-se. E tanto é verdade que os diretores de teatros advertiam ao público que seria vedado o ingresso nos bailes a quem não se apresentasse fantasiado. Em 1855, fazia a primeira passeata o Congresso das Sumidades Carnavalescas. Antes do dia 23 de fevereiro, em que caíra o entrudo, uma comissão composta do Dr. Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto,
Coronel Polidoro da Fonseca Quintadilha Jordão e o Dr. José Martiniano de Alencar dirigiram-se a São Cristóvão, pedindo a Sua Majestade o Imperador que viesse com as princesas para o paço da cidade, honrar com a sua presença o carnaval do ano e assistir à passagem do Congresso. Abro um parênteses aqui. O senhor Muniz Barreto, aqui citado, é exatamente um maçom. Fecho parênteses. Dessa sociedade, tiveram a iniciativa notáveis homens de letras e jovens escritores, cujo talento impunha-se pelo brilho progressivo. Estes leais companheiros de tantas glórias, que resplandeciam do passado, faziam parte da redação do Correio Mercantil e chamavam Henrique César Muzio, Pinheiro Guimarães, Manuel Antônio de Almeida, J. de Alencar, Augusto de Castro, Ramon de Azevedo e outros, que saudavam o futuro entre um artigo de fundo, uma poesia, um folhetim e o desabrochar das esperanças nas alamedas sempre encantadoras da primeira mocidade. Felizes tempos aqueles em que Alves Branco, Otaviano, Firmino Rodrigues Silva e Paranhos regiam os moços, porque eles viam a pena de ouro na mão do mestre e do amigo. Afastados desse grupo, mas conhecidos de bonito nome, a ele reuniram-se Joaquim de Melo, Francisco Augusto de Sá, os dois Faros, Palhares, Cristiano Stockmaier, Horácio Urpia e mais, que fortaleceram o empreendimento como forma e como ideia. Na tarde do domingo, as bandas marciais tocavam. Os chicards, os titis, os flambarás, os pierrot, os debadô, os dominós, os Zé Pereiras, os Dom Nunos e os cavaleiros de capa e espada percorriam a cidade. Os carros de mascarados não tinham conta. Dos sobrados, desdobravam colchas de damasco e entornavam flores. Os estalos fluminenses imitavam as crepitações das fogueiras, e a multidão acudia a vários lugares, curiosa e festiva. No ano a que nos referimos, as máscaras de espírito tornaram-se salientes. Um francês houve que, no provisório, intrigou a toda a gente. Este máscara envergava um vestuário, metade preto e metade branco. Muitas pessoas ainda se recordam de um indivíduo que, trepado numa saia balão de proporções colossais, distribuía pelas janelas poesias, trocando pilhérias. Consecutivo este carnaval à iluminação a gás desta capital, junto a um mineiro que montava num boi, conquistou gostosas gargalhadas um sujeito enfesadinho, escanchado numa jumenta branca, tendo em toda a exótica vestimenta escadas e lampiões de pano, recortados e cozidos. Pisava-se sobre folhas de canela e mangueira, sacudia-se do chapéu rosas e jasmins, corava-se a inscrição de uma máscara que segredava em voz alta o que vira e o que não vira. Na petalógica do Largo do Rocio, Paula Brito, Teixeira e Souza, Constantino Gomes, Laurindo Rabelo, Zaluar, o Bacharel Gonçalves, Castro Lopes, José Antônio, Bracarense e Machado de Assis atropelavam os princeses que entravam e os desenchabidos que passavam. Quanta lembrança original, quanto desapontamento engraçado, quanta corrida de vencido. Uma vez, Laurindo Rabelo estava na porta. Um mascarado, vestido de capim, aproxima-se. O poeta fê-lo parar e diz-lhe, torcendo o bigode: meu amigo, o senhor, depois de divertir-se, come a roupa, não é assim? Ao que o tal indivíduo nada respondeu, encalistrado por certo. O imperador
A imperatriz e as princesas observavam do passadiço do palácio a animação dos festejos, esperando um pouco retirados pelas sumidades, cuja tardança os impacientava. Por volta das 5 horas da tarde, a turba tomava saídas, de onde o clangor dos clarins e o tropel dos cavalos avizinhavam-se. O povo abria-se em fileiras defronte do paço. De envolta com a multidão, os velhos cabeçudos, de cajado e luneta, suspendiam no ar as enormes carrancas de papelão, saracoteando. Os diabinhos barbudos reviravam as máscaras, enrolando à cinta a cauda vermelha. A expectativa era inexcedível. E os sons se escutavam de perto, de muito perto. A família imperial chegava às sacadas, e os vivas e urras, como uma pirâmide sonora que enfiasse a grimpa na imensidade, tinham por base ondulante o pasmo de toda aquela população. Logo após, transpunha o largo do paço a banda marcial do Congresso das Sumidades Carnavalescas, vestida com o pitoresco uniforme dos cossacos da Ucrânia. Os clarins escoceses do regimento da Highlander formavam-se à retaguarda, antecedendo ao carro de Dom Quixote, o Cavaleiro da Mancha, que fazia tremular com a galhardia de um herói de Cervantes o pendão admiravelmente trabalhado das sumidades. Todos os caleches, e eram mais de 12, eram tirados a 2 parelhas lindíssimas, ajaezadas com grandeza. Sobre cada carro desenrolava-se rica colcha de damasco, coberta de rendas alvíssimas, e em cima das almofadas, ou aos pés dos personagens, cestas com pequenos buquês, caixinhas com estalos fulminantes, grãos de bico e feijões confeitados, que cada um atirava aos espectadores das janelas e à gente aglomerada nas ruas. No meio de bravos e flores, o primeiro grupo de cavaleiros foi um sucesso maravilhoso. Era um grupo histórico, reproduzido com tanta propriedade e luxo de trajar, que não há quem não o tivesse visto que dele não se recorde deslumbrado. Esses cavaleiros eram Nicolau I, imperador de todas as Rússias, Abdul-Mejid, o senhor de Istambul, um grego, o almirante Duguá, Marco Espada e um dragão prussiano da morte. Parando a instantes, refreando os ginetes ariscos, jogavam as senhoras, durante o trajeto, ramos de flores, dentro dos quais metiam um cartão de visita que tinha por fim declarar o nome dos personagens que representam. Por exemplo, Nicolau I, cumprimento a Vossa Excelência, por quem morre de amores. Fecha aspas. Caleches com baiadeiras, mandarins, nobres do Caldoso, Benevuto Cellini, Fernando Católico, o Duque de Guise, grupos a cavalo, categorizados como o Duque d'Alba, Carlos V, o Conde de Provence, Tadeu, faetontes em que se repimpavam o Dr. Dulcamara, pregoeiros, etc., constituíam o pomposo préstito do Congresso, que em sua marcha triunfal, por uma estrada de folhas verdes e aromáticas, ao dardejar das luzes que semelhavam abóbadas de fogo, as aclamações populares e as catapuas de flores e harmonias, entrava vitoriosamente no grande carnaval. Impossível fora descrever o entusiasmo das multidões. Para caminhar no passado, só a imaginação esclarece a treva. Na noite antecedente, o baile das sumidades marcava notável acontecimento. Por isso que, como baile a fantasia, nenhum outro enlaçou com tanto brilho a formosura, a nobreza e o talento. O clube fluminense, adornado com o maior esplendor, era o palácio das representações fidalgas. As moças mais belas, membros do ministério, do senado, do corpo diplomático, generais, poetas, literatos, jornalistas, funcionários públicos, aí se achavam, dando mais realce à grandiosa festa. Sem o roteiro determinado,
A passeata daquele ano realizou-se ao acaso, e depois de percorrer o catete, voltaram à chácara da floresta, de onde saíram, dispersando-se afinal. Na terça-feira, fizeram o enterramento do carnaval. As pompas funerárias do deus Momo não podiam ser mais solenes. O préstito seguiu a pé. Carregado por dominós, o féretro simbólico foi deposto num cadafalso, erguido debaixo das arcarias iluminadas da Rua das Violas. É a Rua Teófilo Otoni. A banda militar tocou a marcha fúnebre. Um membro da comissão dos festejos recitou um discurso, terminado o que foi transportado o ataúde, escoltado pelo Congresso, ao Teatro Provisório. Durante o trajeto, as estrondosas demonstrações excediam do entusiasmo. Vivas, poesias, alocuções burlescas na petalógica, iluminação das ruas e do edifício do clube, bandeiras e músicas assinalavam-lhe os triunfos. A entrada no lírico, as saudações da plateia e dos camarotes não foram menos significativas. Quando o Congresso das Sumidades Carnavalescas banqueteava-se nos salões, as polcas, os galopes, as quadrilhas e as valsas respiravam apenas, sufocados pelo som dos guizos e das trompas, dos gritos estrídulos, da vozeria confusa e do bater dos pés, num louco em delírio. Era o baile mascarado. Destarte, inaugurada a festa, fora debalde querer detê-la nas suas celebrações anuais. As sumidades, erguendo arcos triunfais, preparavam o caminho até hoje trilhado pelo Carnaval do Rio de Janeiro, em busca do templo do deus Momo, uma das mais palpitantes individualizações das bizarrias do espírito humano. E a União Veneziana, que aparecera mais tarde, chama o Congresso de irmão, e disputam-se a primazia. Ambos têm nas mãos a taça dos 3 dias, que ferve de riso e de esquecimento. Com a fronte engrinaldada das rosas pálidas da folia, como as mulheres da Babilônia, o Congresso e a União antecipam-se no requinte do prazer. A euterpe comercial, sociedade de música, transforma-se em zoavos, e ano por ano o carnaval adianta-se nas suas jornadas ruidosas. Entretanto, o Congresso, durante o seu reinado, campeou absoluto. Os seus bailes e seus préstitos ficaram unidos. Até 1877, a fisionomia do carnaval era mais expansiva, mais popular. Todos os teatros davam bailes. As ruas e praças decoravam-se com amplitude e profusão. Carros de mascarados percorriam as ruas. Os grupos fantasiados eram inúmeros, e as máscaras isoladas faziam rir pela originalidade das ideias, destacando-se pelo espírito. Fecho aspas e encerro aqui o texto, porque ele é bem longo e ele continua, não é? Bem, o que isto dá uma ideia e nos permite observar historicamente falando? Veja que aquilo que o carnaval é um herdeiro do intrudo, certo? Mas entre o carnaval, como hoje se comemora no Brasil, né, e como passou a se comemorar no século XIX, depois da proibição, e o intrudo português, nós vemos que há uma diferença brutal. Né? O intrudo tinha uma dimensão antropológica e filosófica espontânea, portanto psicológica também, né? Porque o indivíduo fazia uso da máscara que ele queria. Não era uma festa no sentido de uma encenação.
não tinha um enredo previamente acordado, né? Então, evidentemente que enquanto data de contenção social ou de externalização, digamos, dos psiquismos interiores, existe uma distinção muito grande entre o intrudo, ou aquilo que se comemorava, e o carnaval, né, que passa a ser, veja, cria-se um comércio gigante com esse tipo de manifestação. Comércio esse que até hoje vigora, né, e cada dia mais. Portanto, o uso da máscara, nós temos o uso da máscara e dos disfarces acompanha tanto a ideia do intrudo quanto a ideia do carnaval, né? Entretanto, as comemorações e o sentido das comemorações, simbólico, popular, tradicional, psicológico, né, são completamente distintos. O carnaval de hoje pode, sobretudo o carnaval de rua, não é? Guardar, de certa forma, alguma semelhança com o intrudo? Pode. E guarda. Entretanto, evidentemente que essa semelhança atualmente é bem reduzida, sobretudo movido dentro da ideia de que, naquela altura, esse período em que os papéis sociais eram invertidos, propiciava à população, digamos, os expurgos de pensamentos e emoções interiores que acabavam funcionando como um período de purgação também. Se coloca para fora uma frustração, alguma coisa, e o indivíduo se reposta, se recoloca para continuar o ano. Então, o sujeito que é pobre, naquele momento, por exemplo, ele se fantasia de rico, ou faz uma crítica ao rico, o resto do ano, de certa forma, ele vai permanecer mais ou menos enquadrado, né, digamos, porque é como se ele tivesse feito uma terapia coletiva. Vamos falar dessa forma. O argumento que eu estou usando, o exemplo que eu estou usando aqui é um tanto quanto tosco, mas funciona mais ou menos assim, né? Além disso, nós temos outro aspecto do carnaval, do entrudo, que era, você está desempenhando um papel, mas você não está identificado com aquele papel, né? Então, o intrudo é o desempenho, é a encenação de um papel. Você não se vê naquele papel, não se identifica com ele. Você não é ele. Evidentemente que quando hoje o carnaval traça uma crítica sociocultural, por exemplo, numa escola de samba, há, de certa forma, a identificação com aquele papel. Então, nós vivemos tempos distintos, né? No século XIX a gente tem dois tempos, entre o entrudo e o carnaval, e agora, cada vez mais, em Portugal ainda se comemora o intrudo, né? Mas mesmo em Portugal, aquilo passou a ser também uma festa meramente simbólica, meramente ritualística. É uma verdade insofismável que há uma mutação da sociedade e da cultura a partir do século XIX, né? Uma mutação, às vezes, nem um pouco generosa. Mas, enfim, fica aí a ideia para quem não conhecia, quem foi que tratou de proibir o intrudo, não é? E sobretudo, a distinção que tem que prevalecer entre o carnaval e o intrudo. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.